Hello. É gatíssima. Olá. Tudo bem? Tudo bem? Como você tá? Tô bem, você. Eu queria Bem. fixar um negócio que eu tava tentando descobrir como é que faz isso. Mas vamos lá. Eu não sei fazer nada, eu sou super leiga. A Super. gente descobre na raça essas coisas aí. É. Não sei se vai ficar, né? Acho que vai subir, mas vi um negócio assim, Eu escrevo não sabia comentário, nem depois como, fica. como participar. Mas Tamo junto. Não, tá tudo certo. Oi, mas foi. Lucas, boa noite. Ele tem 10 anos, 11 anos, acho. Boa noite, Lucas. Acho que eu não sei fazer isso. Enfim, na próxima eu tento descobrir melhor. A Jana. Hi, Jana. É, vamos dar um tempinho pro pessoal entrar, mais ou menos uns Ok, 5 minutinhos. ok. Tudo bem contigo? Tudo bem? Dia bom, dia ruim? Normal. Dia normal. Mesma coisa de sempre. A mesma coisa. Tem dia que não é ruim, não é bom, é só um dia. Um dia É, como o outro. um dia com o Ah, outro. o Lucas tá falando que ele tem 12 anos. Tá bom, Lucas. A gente já tava errando, tá vendo? Ele não tem 10, ele tem 12. Ele tem 12 Eu aninhos. falo, eu já sou um adolescente. É, adolescente, a gente que é mais novo e a gente. Você não pode falar nisso, é que eu tenho 10 anos. Não. Eu sou uma figura. Rê, Hum, você pode se apresentar, por favor? vamos lá. Meu nome é Renata Teodoro. Eu tenho 23 anos, apesar da minha cara de 12 anos. Eu sou acadêmica de Direito, estou no último semestre, graças a Deus, ou não, né? Porque é o último semestre. Eu tenho XLH e eu usei um fixador externo por 2 anos. Foi bem complicado. A gente vai conversar um pouquinho sobre isso agora. Então vamos lá. Não preciso me apresentar, que acho que o pessoal todo já sabe quem eu sou, Isso. mas eu queria dar um conceito de fixador externo. É Então, os bom. fixadores externos, o primeiro deles que surgiu para correção de deformidades foi o Elizarov, na Segunda Guerra Mundial. Elizarov é o sobrenome de um russo que desenvolveu essa técnica. E ele desenvolveu para livrar, né, os soldados que tinham que amputar as pernas por causa das balas de guerra e tudo mais. Então, às vezes tirava a bala do osso, estava destroçado, e eles colocavam as gaiolas só para proteger mesmo o osso e manter o osso no mesmo lugar para conseguir fazer a calcificação, porque um gesso jamais ia segurar o osso nessa condição. Então, na verdade, essa técnica foi desenvolvida para não amputar os membros desses soldados na Segunda Guerra Mundial. E depois Certo. isso foi desenvolvendo e eles viram que era possível fazer alongamentos ósseos também com isso e deixar a perna do mesmo tamanho, foi aprofundando a técnica e depois Aonde, correção. qual país será que iniciou o alongamento ósseo? Na Rússia. Na Rússia, né? Elizarov é o Mas sobrenome do russo que inventou a técnica. o alongamento em si, não a proteção, O Elizarov mesmo. Foi ele certo? que. Elizarov é o sobrenome dele mesmo que desenvolveu Entendi. a técnica. Então, foi mais ou menos isso. E como funciona o alongamento ósseo? Então, normalmente tem a nossa perna, né? A nossa perna, quando a gente tem XLH, ela é curvada. Então, eles quebram a nossa perna normalmente. Imagina que aqui é a nossa coxa, aqui é a nossa perna, tá? Fêmur e tíbia. Eles quebram aqui em 2 partes e quebram aqui em mais 3 partes. Conforme eles quebram, eles vão colocar aquelas hastes, aquelas argolas, né, aqui. Né? E aí imagina que aqui é cada argola. As argolas estão aqui e aqui tem as hastes, né? Então, quando a gente aperta, que eu vou perguntar para a Rê quantas voltas você dava, é porque aqui tem umas porquinhas que a gente aperta. Então a gente pega aqui, solta uma porquinha e vem aqui e aperta outra porquinha. Aí o que que faz? Sua perna que era torta,
ela começa a fazer isso, ó. Vai distanciando o osso, vai endireitando e vai alongando, e por isso que fica reta. Eu É, alonguei no total 14 centímetros e a Rê, quanto você alongou, Rê? 9 centímetros. 9 centímetros. Você 9 fraturou em 5 partes também, né? foram em duas partes. Uma no fêmur e outra na tíbia. Lá no Feber, mas na tibia não foi tão agressivo assim, de 5 partes, não. É que, na verdade, o meu fixador, ele era um fixador diferente. Ele era, não era assim, com porquinhas, do jeito que você explicou. O meu fixador, ele era feito por um sistema de computador. Então, o médico, antes de colocar o fixador, antes da cirurgia, nós tiramos o raio-x. Do raio-x, ele pegou as medidas da perna, o ângulo do fêmur, o ângulo da tíbia. Geralmente, a perna, ela tem um ângulo correto para seguir. Não é que todos os fêmurs vão ter tal ângulo. Tem uma quantidade certa, tem um limite. Então, ele via esse limite, jogava esse limite no sistema do computador e o No computador software. para o software. E esse software ele já te mostrava como que tinha que corrigir com os ângulos. Então, o meu fixador, ele tinha alongadores. Ele parecia esses suportes de móveis planejados. Quando você abre o móvel planejado, tem um suporte que segura. Era Sim. igualzinho. Eram vários. Então, eu tinha uma tabela para seguir por dia de quantas voltas eu dava naquele naquela haste, não numa haste, naquele alongador. Quantas voltas eu dava? Geralmente era uma volta em cada um. Acho que tinha uns 4 em cada parte da minha perna. Era uma voltinha em cada um e alongava 1 milímetro por dia. Parece que é pouco, mas chega uma hora que 1 milímetro por dia você não Mas, aguenta. por exemplo, quando Imagina. você dava a volta, eu não conheço o extrapoidal, né? Eu nunca vi, eu só vi foto. Mas você, por exemplo, você dava uma volta completa, você dava meia volta. Uma volta completa. Você dava uma voltinha e ele fazia um barulho, ele fazia clack. Porque na Significa verdade, quando a gente ia, eu fazia assim, né? Tipo, uma aqui, outra aqui. Eu dava, na verdade, 2 voltas por dia. certo. O meu também era um de manhã e uma à noite. O meu eu apertava 4 vezes por dia, porque ele queria que eu apertasse mais. Por isso que eu aluguei 14. Não, o meu era 2 vezes ao dia, era uma de manhã, uma de noite. E para completar uma volta ele fazia um barulhinho. Então até nisso ele era mais fácil, porque você virava, fez o barulhinho, significa que deu uma volta. Aí você ia pro outro. Sim. Barulhinho. O, Tinha as o meu era direções. o meu era chave mesmo de bicicleta. E tinha as direções. Tinha um alugador que eu girava na direção contrária. Outro alugador eu girava numa outra direção, justamente para corrigir. E esse sistema ele ia corrigindo. Eu ia no médico, mostrava, ó, a gente está nessa fase aqui. Agora você vai usar essa folha. Estamos nessa fase. Até finalizar a correção e o alongamento. E agora esse processo com ele vai ser bem mais minucioso, porque ele vai ter a preocupação de deixar uma perna do mesmo tamanho que a outra, né? Sim, Quando você usar a próxima perna. Então a gente ele tem toda essa preocupação agora que ele já não tinha tanto na primeira, né? sim. Então o cuidado é meio que redobrado na segunda perna. É, é, é a tecnologia, né? Globalização. Sensacional. Para mim, foi tudo olho nu, assim, as As experiências, então é bem legal ver isso, porque dá mais segurança, né? Esse creque e tudo mais. dá mais segurança. Ele é muito mais rígido, né? Teve todo aquele problema. Eu tive um problema até por conta dessa rigidez que o médico falava que a minha perna não calcificava porque era um fixador muito rígido. Então, eu podia andar e não estava tendo impacto no osso. Por conta dessa Uhum, rigidez, sim, segurava a perna mesmo. entendi. Na verdade, ele é uma versão mais atualizada e mais moderna do Elizarov. Eu queria que você contasse agora pra gente como foi sua decisão de colocar o fixador, né? E se você já sabia tudo que você ia enfrentar, se você tinha um conhecimento real da complexidade do que você ia passar. E quando eu falo complexidade, eu falo de dor, de passar mal, de ter uma vida acamada, de virar uma cadeirante temporária, se você tinha Na uma dimensão de tudo isso. Na verdade, eu sempre operei. Então, o fixador só era um método novo. Mas fazer cirurgia para correção eu sempre fiz. Então, para mim era normal. Eu fui atrás de um médico e o médico falou: Ó, vou te apresentar um cara. Ele é muito louco, mas ele é um gênio. Vai lá que ele vai resolver seu problema. Aí eu fui
lá na CD. E aí, o cara realmente ele era meio pirado da cabeça. Por ser muito inteligente, você até se assusta, porque ele olhou e falou: eu vou fazer isso, isso e aquilo. Tudo bem. E pra mim, foi como se eu tivesse visto um produto na loja e eu falei: eu quero, agora, vamos lá, vamos fazer. Se eu sabia de tudo que eu ia passar? Não, não sabia. Na verdade, eu nem pensei. A minha mãe me alertou, a minha avó me alertou, falava: Renata, você tem certeza? Tenho, vamos, vou fazer, tô indo. Então, na É verdade, porque antes você fazia aqueles métodos com gesso, né? Quebra, põe gesso, quebra, põe gesso. quebra, põe gesso, fica 4 vezes parada, sentada no sofá, vai ao banheiro, precisa de ajuda, vai tomar banho, precisa de ajuda, e fica lá. O osso calcificou, tira o gesso e volta a andar. E não Uma fala... coisa que meu médico fala é que ele brinca que gesso só serve para arrumar parede. Não, e a Ele zoa perna, né? porque Fica com a quando perna você usa gesso, você não pode andar, né? Quando você tá de pino, de zaróvia, que você pode dar, você anda, você pisa. Você tem assim. uma vida mais funcional, né? Por mais que você sofra mais. Foi Mas isso, com foi gesso não tem o que que fazer. o médico, quando eu fui, eu conheci o método do fixador, ele falou: Meu, você vai andar, você vai sair da sala de cirurgia andando. E meu pai, minha mãe, minha avó ficava assim: Meu Deus, Ele não falou da dor, né? Mas. como que ela vai andar? Ele falou assim: Você vai seguir sua vida normal. Eu falei: Beleza, tô indo, vou E fazer. desde que dia você começou a andar? Depois que você colocou, depois da cirurgia? Coloquei o fixador. Eu não lembro qual dia, acho que foi no meio da semana. Mas aí eu fiquei 3 dias na UTI por conta para não ter rejeição do fixador, todo aquele processo. Depois de 3 dias na UTI, eu desci pro quarto. Nesse dia que eu desci pro quarto, eu fiquei em pé. O médico falou: ela tem que ficar em pé. E foi um susto, porque imagina, eu tava com um trambolho na perna inteira. Todo mundo se assustou com aquilo, porque se assusta. Se você falar que não vai se assustar, você vai se assustar. Um trambolho daquele. E aí chegaram os fisioterapeutas, né? E falaram: vamos botar ela em pé. Falei: vamos. Vamos ficar em pé, né? Fiquei em pé nesse dia. Depois descansei. Depois de uma semana, eu já comecei a fazer fisioterapia. Ficar de pé, andar de andador. E aí foi indo o processo. É a sua mãe que tá aqui, Aline Ferreira É, Teodoro? Oi, mamãe da Rê, um dia ainda vou te conhecer. a minha Tudo mãe, ela bem? fala: Minha filha, É, eu tenho certeza? Eu falo: Tenho, mãe, eu tô indo. Não quero saber, vou fazer tal dia. é decidida, né? Eu acho que o processo de andar é muito importante desde o começo, quando eu Sim, acompanho algumas pessoas, porque senão fica cada vez mais difícil. na verdade, E a fisioterapia eu comecei a fazer desde, acho que no segundo dia que eu estava na UTI, já iam médicos fazer fisioterapia para levantar a perna. É super importante. não, é muito importante. Quando a gente também. Acho que a primeira semana é a pior, porque quando você pisa, você sente, né, o ferro dentro de você, assim. É um Arde, horror. E depois parece que ele meio que incorpora, né, arde, o né? músculo. Mas no começo é muito difícil, né, porque a gente sente realmente tudo. E Oi, arde. Samuca. Ele tá aí, deixa eu cumprimentar ele. No processo de alongamento, qual era o pior horário que você sentia quando você fazia os ajustes? Acho que não tinha um pior horário. Assim, no começo você não vai sentindo. Parece, é como se fosse um aparelho mesmo, um aparelho dental, né? Você no começo tá tudo bem, mas depois vai colocando, vai apertando, vai apertando, vai apertando. Chega uma hora que você sente, sua perna tá tão esticada que você sente a sua perna se movendo quando você está fazendo o alongamento. Então, no meu caso, eu girava o alongador e eu sentia a minha perna se movendo. Principalmente a tíbia. O fêmur nem tanto. Mas a minha tíbia, acho que era a pior parte de alongar era a tíbia. Eu sentia muito. É que normalmente o osso em si, quando tá afastando, acho que a gente não sente tanto. O que Sim, mais dói, né, da gente sentir é porque os músculos não foram quebrados, né? Os músculos sim. continuam. E a Então, na perna, verdade, eles né? esticam. E a Eles perna começam a estica. esticar, né? Os ligamentos começam a esticar, os tendões começam a esticar, aí estira, por isso que rasga a nossa Pele. pele. O Isso. pessoal tá falando, deve estar se assustando, mas é verdade. É verdade. Então, é A isso que dói pele. muito, né? Esse esticar, assim, a perna. Você chegou a ter íngua? Não.
Sabe o que é íngua, né? É, você já me mostrou. Aquele treco duro que fica assim, de tanto alongar, assim. Não, a minha perna, a minha tíbia, ela brilhava assim muito. Parecia que eu passava hidratante todo dia, mas era natural. É por causa que tá esticando a pele mesmo, Sim, é natural. super Desde o esticado. começo que você começou a fazer a físio, você já começou com quanto tempo dobrar o joelho? Desde o começo ela dobrava o joelho, mas eu tinha um limite. Então eu não senti muita dor por conta dessa fisioterapia que eu fazia, por conta desse limite, porque eu não conseguia forçar ele para dobrar. Então o meu joelho foi uma coisa que eu não senti dor. Eu sinto dor agora, mas durante o processo do fixador eu não senti dor, não. Você não soltava sua patela? Não. A fisioterapeuta, ela pegava o joelho assim, fazia uma, não sei se era uma massagem, eu acho que ela soltava a patela, né, que você me explicou, mas era bem básico, bem básico. Mas a minha fisio era ótima, ela era muito boa, muito boa mesmo. As físios da CD não tem nem o que falar, né? As minas é fera. Ela era muito boa, nossa, era. Gostava muito dela. O seu fã tá aí, ó, Marcos. Oi, É, Marcos. É gente boa é meu demais fã, esse casal. é meu- Conheci outro dia, são massa. ele é um Que baratinho, faz, né? Vou te é, falar. que faz o que você achou mais difícil? Alongar, esperar a calcificação, soltar a haste ou dobrar o joelho? É uma boa pergunta, porque a gente, quando coloca o fixador, a gente acha que a pior fase vai ser o alongamento, né? É uma fase complicada, mas eu acho que é a fase de você esperar a calcificação, no meu caso, não sei das outras pessoas, porque cada caso é um caso e eu sou, né? No meu caso, a calcificação foi o que mais me deu trabalho, porque eu terminei o alongamento e a correção em 3, 4 meses. E logo em seguida esperar a calcificação. Então eu fiquei de 2017 até 2019 esperando uma calcificação. A minha tíbia ela calcificou bem rápido, mas o problema do meu fêmur que eu tive, que não chegou a calcificar, nossa, foi muito difícil. A gente fez vários tipos de tratamentos, tentamos de tudo pra gente não precisar chegar na placa. Mas agora eu paro para pensar que talvez fosse ideal logo assim, em 2018, começo de 2018, a gente ter colocado a placa mesmo. Pelo Porque menos agora tá firme, né? pelo menos agora tá. Não, e eu tenho uma confiança maior, né? Porque eu penso até hoje que se eu tirar a placa, eu vou ficar com um pouco de medo. Por conta de. O pessoal talvez não esteja entendendo. Eu tô entendendo porque eu sei história. É, A Rê tirou, explica. A Rê tirou o Elizarov, conta essa parte. não, assim, o meu fêmur ele não calcificou. Por que não calcificou? É muito incerto. Pode ser a falta de remédio, pode ser por conta da translação, da correção, porque a gente praticamente rodou o fêmur para colocar ele no lugar. Por mexer muito, ele não calcificou no período que ele deveria calcificar, porque a calcificação é por volta de uns 7 meses. Uma calcificação boa. Um pouquinho mais prolongada, até 1 ano e meio. Eu não tive essa calcificação. Então a gente ficou lutando atrás dessa calcificação com vitamina, com métodos de choque, várias Você fez loucuras. aqueles ozônio que fica um gás em você numa câmera Não, não fiz. Eu fiz um método de choque que de a gente estimulação. estimulação, isso. Ajudou um pouco, não vou mentir, ajudou um pouco, mas a minha calcificação ela é muito fraca. Então a gente ficou tentando mil coisas e teve uma hora que não dava mais por conta de eu estar 2 anos com um fixador na perna inteira. Não tinha condição, não tinha cabimento mais eu ficar com aquele fixador. Tava judiando, eu tava exausto, eu tava super cansada, já não aguentava mais nada. E a gente decidiu tirar e colocar a placa. Eu acho que o problema, o médico pensou na placa por conta da cicatriz. Que não queria deixar uma Mas na cicatriz. verdade você tirou, teve uma fratura e por isso você colocou a placa, não foi isso? Não, na verdade a gente foi soltando o fixador, porque tem esse processo. Quando você usa o fixador, você tem o processo de soltando ele para justamente para o seu osso e se acostumar com o impacto. Ele se Eu acostuma com acho. isso. Conforme ele se acostuma com o impacto, quer dizer que a gente já pode tirar. Fizemos isso com a tíbia, deu tudo certo, não aconteceu nada. Falou, poxa, sua tíbia tá ok. Fizemos isso com o fêmur.
o fêmur quebrou. Ele quebrou, a gente soltou numa sexta-feira. Não, minto. Nós soltamos numa quarta-feira, no sábado, o osso estava quebrado. Eu não conseguia me mexer de tanta dor que eu senti. Então, lá em 2018, recomeça o tratamento na tíbia. Vamos corrigir não. Vamos alongar de novo e vamos ver e vamos prender esse osso para ele não quebrar. E aí a gente ficou em 2018 inteiro esperando esse osso calcificar, pensando no que poderia ser feito. Para chegar e morrer na praia, vai ter que ser a placa. Vai ter que ser a placa e o enxerto. Mas é a placa que tá te segurando agora, né? Porque, por exemplo, eu não coloquei a placa em seguida, né? Mas anos depois eu sofri um acidente, que eu usei os Lizarov 7 anos depois, uma queda. E aí na queda, normalmente as nossas fraturas ficam mais fáceis onde a gente teve a osteotomia, que é a quebra na cirurgia, né? O nosso osso no XLH é mais frágil ali, ao contrário das outras pessoas. Então minha fratura foi ali. E aí agora eu coloquei placa depois de usar o Orthofix, que depois eu tirei também, abriu como você, né? Eu coloquei placa e agora não quebra mais, entendeu? Então acho que a placa foi a melhor decisão. E eu ainda tenho bônus porque quando fiquei sabendo que eu ia colocar a placa, eu via gente falando que doía muito. Fiquei muito preocupada com isso. Eu não senti dor nem no pós-operatório, nem nunca. A minha placa, se eu falar que eu tenho dor na placa, é mentira, porque não dói. Eu sinto dor num parafuso específico que é um pouco grande por conta do meu joelho, mas a placa em si, ela não dói. Foi até muito bom, porque eu consegui voltar a andar bem rápido, ter segurança, sem medo. Porque depois que a perna quebra... Você pode começar a pisar sem medo, né? Tipo... A pisar sem medo, porque depois que a perna quebra, você fica super preocupado, super. Sim, com certeza. E agora você pode contar algo que é fenomenal, que é criativo, que é fantástico, que foi o processo seu de criar um short jeans para você conseguir usar com os hexapoidal? Porque se eu coloco um fixador externo, você tem que estar pronto para tudo, né? Principalmente a vestimenta. Como é que foi colocar calcinha? Como que foi colocar calça? Ela usava até leg, gente. Até leg ela enfiava. Eu esticava mesmo. Comprava um tamanho maior e colocava por cima. A calcinha era de menos. O problema era o seguinte. Para quem ficou 2 anos de fixadora, você passa por inverno, você passa por verão, por primavera, por tudo. Você passa por tudo. Então, o inverno é cruel. Uma perna inteira é cruel. O verão também é. A gente ficar só se privando ao vestido e a saia, ou comprar uma calça super larga e colocar por cima, não era a minha opção. A gente até tentou, eu falei, ficou ridículo isso aqui, eu não vou andar cobrindo o meu fixador, a gente vai colocar por dentro. Olha, se eu falar que eu me lembro como foi que eu tive a ideia do velcro nos shorts agora, eu vou mentir porque eu não me lembro. Mas a minha avó, ela é costureira, então eu falava, vó, a gente vai fazer de tal jeito. Aí a avó, não vai dar, minha filha. Eu falei, vai dar sim. Vamos comprar um velcro, eu vou vestir os shorts por cima e a gente fecha com velcro. Beleza. Agora eu entendi a técnica. Você vestia o short jeans por cima. Tipo roupa de bebê mesmo. Eu vestia por cima e fechava igual o body, igualzinho o body. E fechava. Arrasei nos shorts. Beleza. Nossa, aquelas suas fotos sensuais lá de inside, short jeans, não tem pra ninguém, não. Isso antes de voltar pra faculdade. Aí eu vou voltar pra faculdade. Eu não vou pra faculdade com as pernas de fora. Já tô de fixador. Agora a gente vai ter que tentar uma calça, vó. Pega a calça jeans que eu quero botar. Eu quero botar uma calça jeans. Eu não quero botar uma calça de moletom por cima. Eu quero botar uma calça jeans por dentro. Aí pega a minha avó, a gente cortou as laterais da calça. E a primeira vez a gente pegou... A gente tentava amarrar com fita, mas dava muito trabalho você encaixar as fitas em cada buraquinho. Dava muito trabalho. Eu acho que eu ficava 2 horas. Vó, vamos tentar com velcro. Vamos. Aí a minha avó colocou o velcro, esticou na calça inteira. E como tinha muito parafuso, eu acho que tinha uns 17 parafusos, ficou esquisito ainda. E eu não quero que fique esquisito, eu quero que fique como uma calça jeans. E aí nesse dia eu peguei a minha mãe, ela estava pronta para ir trabalhar. Eu falei, não, mãe, peraí. Ela tá falando que pega se atrasava ela. E vamos cortar tudo. E vamos encaixar.
e conseguimos encaixar e ficou perfeito. Depois disso eu comprei várias calças. Eu tenho até hoje as calças aqui. Comprei Que várias massa. E calças. guarda, né? Porque você vai ter que adaptar para outra perna. Só que não, eu não consigo mais usar ela, né? Porque eu vou fazer na outra perna. Mas eu deixo guardado, porque é engraçado. A Ah, gente é um olhar. memorial, né? Tem história, né? Legal. E outra coisa é, a Rê, ela tá passando por várias fases, né? Ela já passou por várias fases na vida dela, mas qual a sua percepção? Você era mais olhada quando você tinha a perna arqueada, quando você tava na cadeira de roda ou quando você tava de fixador? São olhares diferentes. Quando você tá. Você, apesar que nem tanto, né? Com a perna arqueada, as pessoas olham e fazem assim, aí tentam disfarçar e fica tentando entender o que se passa. Com o fixador, a pessoa olha e ela fica morrendo de agonia, fica morrendo de medo, ela fica perplexa, ela quer entender o que você fez. Principalmente se você tá com um baita fixador na perna inteira. Ela olha pra você e fala: Meu Deus, o que que você fez? Você caiu da moto! Pelo amor de Você se Deus! sente na NASA, né? Fala aí. Eu morro de agonia disso, como se a pessoa tivesse com fixador. Ela fala: Meu Deus, É, eu morro eu de não consigo olhar. E quando agonia! elas falam assim, eu não consigo olhar. Mas então você. E você, meu Deus do céu! Então, eu acho que são olhares diferentes, mas o fixador, ele é, principalmente na perna inteira, aí uma menininha assim, do meu tamanho, fala, gente, o que que essa menina fez? A pessoa nunca que ela vai... Muito difícil. Eu não achei nenhuma pessoa que olhou pra mim e falou, você tá fazendo alongamento. A não ser que seja na CD, porque na CD tem muito, né? Tem. Tem até o dia da pessoa que vai no fixador, que vai mexer com o fixador. O Dr. Francisco marcava um dia só pra mexer com o fixador, então você ia nesse dia, só tinha os robôs. Só tinha a pessoa com fixador no pé, na perna inteira, então era comum. Mas fora isso, eu nunca, nenhuma pessoa chegou até mim e falou, você tá fazendo um tratamento. Não. A pessoa chegava até mim e falava, caiu de moto. Sofreu um O que que você acidente. aprontou, menina? Aí a gente falava, caí. Era mais fácil. Até eu explicar o que eu tava fazendo, caí de moto. Foi. Foi acidente? Foi. Meu Deus, misericórdia, menina. Então, vocês... Se torna uma coisa cansativa, né? Ainda mais você que usou 2 anos na mesma Não. perna, é No uma começo coisa. eu até explicava. Uma vez eu tava numa loja de roupa e o vendedor falou: o que que você fez aí? E eu tava num dia meio ruim e eu falei: caí. Só olhei pra aquela menina e Simples. falei: meu Deus. Tem dia que a gente não tá com saco pra ficar E explicando pra pessoa do que se trata. Até porque a é que, pessoa não quando, vai entender. é que é uma vida inteira explicando, né? Cada nova pessoa Ai, que você conhece, você tem que explicar todo o beabá de novo, né? Então é mais ou menos isso. às vezes eu Tem tinha uma que. pessoa perguntando aqui, ó, o professor Damon, qual o É meu sentimento primo, significa. é meu Hã? primo, é meu primo. Ah, é. Então responde aí, você já tá lendo? Qual o Qual o sentimento? sentimento de usar o fixador? Oi, Pedro. No começo, para mim foi gratificante porque era uma coisa que eu queria fazer e quando eu vi que a minha perna corrigiu assim perfeitamente, foi a cirurgia que eu mais tive sucesso, foi muito bom. Fiquei muito feliz, tava bem. Só que conforme vai passando o tempo, você vai ficando cada vez mais cansada. Mais cansado. E o fixador, ele demanda muito tempo, porque não é só estar com o fixador. Você tem que lavar, você tem que fechar os furinhos, você tem que cuidar dos furinhos, você morre de medo de pegar qualquer infecção. Você morre de medo de acontecer, sei lá, qualquer coisa. Então, conforme vai passando o tempo, você vai ficando cada vez mais cansada, mais cansada, mais cansada. Chega, principalmente no final, principalmente no meu caso, que fiquei 2 anos, eu já não aguentava mais. E fora as dores, né? Que as dores você não sente só alongando. Você sente dor no músculo. Eu peguei umas fotos minhas esses dias que eu tava uma semana antes de Boa tirar o noite, Alice. fixador. Eu tava uma semana antes de tirar o fixador, eu tava com a perna pro alto no sofá, porque eu tava morrendo de dor no músculo. E é uma dor que você não tem o que fazer, não tem. Tem remédio pra tomar? Tem, mas ele vai te dopar. Você vai ficar dopada, vai dormir o dia inteiro e a dor vai continuar ali. Não tem muito o que ser feito. Então, com o passar do tempo, você vai ficando cansado. Não vou De mentir. saco cheio, né? Saco cheio. As minhas experiências com dores no fixador são diferentes que a Rei, mas talvez agora eu entenda mais o porquê, porque ela fraturou em 2, não em 5, Sim, foi. e, Foram o, duas. e as formas aonde alongava,
eu tinha 4, 5 partes que eu alongava na perna toda. E no meu caso, as minhas dores eram punk e eu tomava 589 remédios e a dor ainda continuava lá. Às vezes ela fala pra mim, eu tô com dor, eu falo assim, não, vou tomar remédio. Aí ela fala, eu vou tomar mais fraco aqui, mas não dá pra tomar forte, não, eu olho. Às vezes eu tinha dor e tomava o remédio e ficava até mais ágil. Parecia que eu tomava o Novalgina, uma grama, e ia fazer bolo, tipo, putz, melhorou, ó. Mas depois passa, né? Pra mim isso daí não era nem cócega. Não, pra mim funcionava. Eu não gostava muito do efeito do Tramal. O Tramal tinha, mas o Tramal era... Eu tomava Tramal. Tramal era vida pra mim, assim, forever. Eu Até não gostava do injeção eu efeito. tomava. O Tramal me deixava com boca seca, falta de apetite, muito É que ele sono. no começo a gente passa muito mal, né? Você deve ter tido muito calafrio, sensação de, né? No começo você não tem muita escolha, você tem que tomar ele, né? Porque a dor é bem forte. Mas conforme vai passando, você Sim. Eu conseguia tomar uma Novalgina, uma grama, um relaxante muscular. Relaxante muscular eu não tomava. Comecei a tomar depois que eu tive uma crise de espasmo. Eu deixei todo mundo na casa louco, porque ninguém sabia o que estava acontecendo. Eu gritei por um dia inteiro. A não ser à noite, não gritei de noite, porque à noite já estava medicada, mas eu gritei por uma tarde inteira. Deixei o meu irmão, a minha avó, minha mãe louca, porque ninguém sabia o que se passava. Até o médico eu deixei louca, porque o médico não entendia o que estava acontecendo, mas aí fui medicada. Relaxante muscular, e passou. Mas também te dopa, te deixa dopado. Você dorme o dia inteiro. Ele dá sono, né? Dá sono. Pra mim já não dá mais, não, mas dá um sono do caramba. E como que foi seu processo depois que você... Porque às vezes as pessoas não sabem, mas quando a gente coloca um fixador, a gente tem que reaprender a andar com o fixador. Quando você tira o fixador, você vai ter que reaprender a andar de novo. Sim. Então são 2 processos. Como foi esse seu processo de reaprender a marchar? Tirar o fixador é muito bom porque você tira o peso, né? Eu senti um peso muito forte na perna. Então, quando eu tirei, eu senti minha perna super leve pra dormir, né? Pra dormir é muito difícil, acho que é a parte mais difícil. Pra começar a andar, pra mim era tudo muito novo. Então eu não tinha ideia do que vinha pela frente. Então pra mim era tudo muito novo, vou aceitar isso porque daqui a pouco eu vou tirar e a minha perna vai estar perfeita. Daqui 7 meses eu vou tirar. Então eu passei por essa fase muito tranquila. Não teve um problema de caramba. Não, eu passei muito tranquilo porque eu não tinha noção que ia ficar 2 anos. Eu não tinha, não tinha ideia. Foi só com o passar do tempo mesmo. Então, voltar a andar foi muito bom. Doeu, claro, como sempre. A gente, imagina, a sua perna tá quebrada, você tá fazendo o alongamento, você tá esticando todas as partes da sua perna, pele, músculo, osso, e você ainda tem que fazer exercício para levantar, tem que andar, dói muito, dói demais. Mas eu passei muito tranquila, podemos dizer assim. Aí para retirar também, porque eu tava louca para tirar. Então quando eu tirei, na verdade eu fiquei um mês sem andar por conta da placa, e a gente tava com todo aquele medo que meus ossos são fracos. Então eu fiquei um mês sem andar, sem pisar no chão. Senti muito medo para pisar no chão, fiquei muito preocupada. Mas teve um dia que eu estava no banheiro e falei, vou levantar. Se a perna quebrar aqui agora, quebrou. Se não quebrar, da hora. Levantei. Pisei assim, mas me segurando nas 2 muletas, joguei um pouquinho de peso. Então eu fui jogando peso na perna aos poucos também, por estar com muito medo. Tudo bem que eu tava com a placa, não tinha como quebrar, mas a minha tíbia era incerto. Eu tinha essa certeza. Então foi aos poucos também, aos poucos. A minha perna não dobrava, minha perna ficava esticada. O processo de dobrar a perna também foi aos poucos, bem aos poucos. Até hoje, né? Eu não dobro a perna inteira. Mas no começo eu Mas sofria. você já ganhou bastante graus, né? Você podia já falar disso. Como é que foi a questão, como tá sendo a questão de recuperar a flexão do joelho? Agora eu não tenho feito nada. Na verdade, no começo eu fiz bastante fisioterapia, ela puxava, virava de costas e não tem o que ser feito. Vira de costas que eu vou puxar a sua perna. O joelho tá travado, parece que você não dobra ele, né? Parece que você nunca soube dobrar, sua perna sempre foi daquele jeito, mas vai ter que puxar. Então vai doer, morde o travesseiro que vai doer. Até começar a pandemia, né? Porque teve a pandemia e parou a fisioterapia total.
E aí eu entrava no carro, às vezes a gente tá no banco de trás, e aí você não consegue dobrar sua perna. Isso é muito incômodo. As pessoas podem. São coisas simples que você não percebe, mas quem não consegue dobrar a perna era muito incômodo. Então eu fui forçando, sozinha. Forçando, forçando, até que você não percebe e a sua perna vai dobrando cada vez mais. Agora, eu não sei se eu tô no meu limite, não sei dizer, porque como eu já tô com uma quantidade boa, eu não Ah, você forço já tá mais de 90 mais. graus, certeza. Eu não forço mais tanto. Então pode ser que por essa razão eu não dobre mais. Mas também é uma incerteza. Vamos ver com o tempo. Se eu consigo dobrar mais, se eu não consigo. Vamos ver. Mas 90 graus já é o suficiente para sentar e para você ser funcional, para você já conseguir colocar o outro, né? Que é a meta, né? É a meta, sim. O doutor falou que primeiro a gente precisava recuperar essa perna, dobrar esse joelhinho pra gente poder fazer a outra. Porque. Não, senão não tem como. Se a gente não dobra o joelho, a gente fica sem funcionalidade total, né? Se você dirige, como é que você vai dirigir só com a perna reta, né? É muito complicado. Também, E eu acredito que tenha dobrado mais por conta do. Porque eu voltei a dirigir. Então eu forçava, ela ficava pra baixo, então eu forçava bastante. Dirigir foi muito bom. você tinha um grande estímulo, né? Quero Sim, dirigir, preciso dobrar a perna para entrar no carro, sim. né? Dirigir. Tipo, a perna tá doendo aqui, mas ela vai dobrar, não quero saber. Vou dirigir. Tô indo. Tô Qual a indo. próxima perna que você tem que colocar? Eu vou colocar agora na perna esquerda. Ah, então dá para você adaptar o carro para dirigir. Eu espero que sim, eu não sei. É que o doutor fala que eu vou. Agora no meu próximo fêmur, nós vamos usar um fixador diferente. Vamos usar um fixador monolateral. Pra você ter É o um risco. ortofix. É, Isso, e dá para virar, dá para dobrar. pra eu não ter tanto problema. Então pode ser que eu dobre. Então pode ser que eu dobre a perna. Vamos ver. Sim, com certeza. Bem Tomara, melhor. vou Isso gostar. tem sido usado agora. Eu conheço outro XLH que usou Elizarov na perna inteira e na outra ele usou Orthofix, que é esse monolateral, e só na tíbia ele usou Elizarov. E É, ficou. E a recuperação dele do joelho não tem nem comparação. eu espero. É que a primeira é um aprendizado, né? Eu espero que na segunda a gente tenha. É o que a Já gente tenha estava conversando hoje, errado né? bastante. A segunda perna é muito mais fácil porque você já sabe tudo, né? Nada é mais descoberta para você. Você já Sim, aprendeu tudo que sim. você tinha que Mas a saber. gente já tem errado tudo que a gente errou nessa perna aqui pra essa daqui ser sucesso. Sem É, nenhum problema. os erros é para a gente aprender. E Sem conta pra gente da onde surgiu aí sua ideia de montar uma conta no Instagram para contar a sua história e ser a mulher robótica, a mulher Eu de demorei, fixador. eu demorei. Eu me arrependo, eu deveria ter feito a conta antes, desde o início. Eu deveria ter feito, deveria ter. Agora eu penso, deveria ter feito. Logo que eu voltei para casa, eu tenho um vídeo. Eu tenho um vídeo que eu gravei. Ó, hoje é o primeiro dia do fixador. Eu tava super empolgada, mas eu gravei só um dia. Eu gravei só um dia e desisti. E aí, logo que eu tava próximo de tirar o fixador, eu falei, a minha cunhada falava, você tem que montar um Instagram. E eu falava, não, não vou montar nada, não. Eu sou muito assim, eu faço muito quando eu quero, sabe? E aí, em 2019, eu decidi fazer por fazer, tá? Tudo bem que eu já tô pronta pra tirar, mas eu tenho a outra perna ainda, né? Então, Sim, eu você vai ainda, poder mostrar todo dia a dia a luta. eu ainda vou poder mostrar todo dia a dia, vou poder fazer o que eu deveria ter feito desde o começo. Mas calma que eu ainda tenho uma batalha pela frente aí, e É, aí faz. e também quando a gente está nesse processo, não é todo dia que a gente tem condição para isso também, né? Na maioria dos dias, você tá muito pé da vida. Você tá muito cansado, você não quer papo com Você ninguém, está passando muito mal, né? você tá morrendo de dor. É, Tá sentada no sofá ou na cama, tudo faz, parece que você não cansa. Mas o seu corpo tá ali. Ele tá trabalhando, tá esticando tudo, tá é, quebrado. a gente estava Tá? conversando hoje disso, né? Sim. Como o banho é bom, mas você já chega no banho exausta porque você ficou o Não, dia inteiro na cama e ficar na cama é exaustivo, né? e no primeiro mês você ainda tem ponto para limpar, você ainda tem furinho, você ainda tem que lavar o fixador inteiro, e você tá com dor, você tá inchada, você tá roxa, você tá muito roxa, porque parece que você entrou num ringue de UFC na sua cirurgia, que você volta com a perna azul, realmente
repente você volta com a perna toda preta e você tem que estar lá, você tem que limpar. Então você tá muito cansado, muito cansado. Eu lembro dos primeiros dias que eu tomava banho, eu tava exausta. E eu nem sabia por que eu tava tão cansada. Eu Mas é sabia isso, né? Seu corpo, que o você corpo tá dando quebrou a perna, vazio. não tem como. Você tá com um corpo estranho dentro de você. Fora isso. E, e nesse processo em 2019, 2018, que você colocou o hexapoidal, você obteve algum tipo de apoio ou ajuda na internet? Eu era pessoa. Assim, não pelo fato por ter o raquitismo XLH. Eu conhecia pessoas que usavam fixador, mas era acidente. Ou era porque tinha uma perna menor do que a outra. Geralmente era por isso. Eu não conheci ninguém com raquitismo. Eu conheci você esse ano. Mas Sim. então era tudo muito. Era eu, só eu. Eu sozinha. Eu ensinava as pessoas, nossa, eu tô com isso, vamos passar tal remedinho, vamos fazer não sei o que lá. Então eu aprendi sozinha. Na Aprendi raça, né? a Pioneira raça. total. É, Aprendi a raça, é. sozinha. Sim. E uma das coisas que eu mais admiro na Rei, que eu sempre falo, né, nos eventos que tem, nas palestras, é que ela conseguiu perseverar e ela continuou os estudos, né? Mesmo em meio a tudo isso. Eu parei Eu quis 3 anos. desistir. Eu quis desistir. Eu fiquei um semestre inteiro sem ir, porque realmente não tinha condições, porque eu tava alongando, mas eu tinha que voltar. E eu quis desistir. Eu falava, não dá, não quero voltar. E meu pai falou, você volta porque senão você vai se arrepender. E aí eu voltei. Teve dias que tava muito frio, porque eu estudo de manhã. Então no inverno, tá 10 graus lá fora. Você tá com um fixador na perna inteira, um monte de ferro gelado. Você tem que tomar banho. Eu tenho o costume de tomar banho de manhã. Então é complicado, foi muito complicado. Mas eu não Era desisti, não. acessível a sua faculdade? É assim, antes de eu colocar o fixador, eu já tinha providenciado a vaga do carro no estacionamento da faculdade. Então tava. Até que era bem acessível, não vou mentir. A É, minha, quando eu precisei fazer as provas, no semestre que eu não estava indo, tinha um bombeiro lá na faculdade, ele perguntava se eu precisava de cadeira de rodas, se eu precisava de ajuda. Então, minha faculdade, eu não tenho do que reclamar, porque era bem acessível. As carteiras não eram acessíveis. Não vou mentir, não eram. Eu você não ia tinha. de cadeira de roda? Não, eu ia andando. Eu não cheguei de cadeira de rodas. Então, e meu irmão estudava junto comigo. Então, Então ele te carregou muito. a gente entrava na sala, ele arrumava as cadeiras. Na hora do intervalo, ele trazia comida. Acabou minha aula, ele vinha me buscar. Então, eu tinha toda essa ajuda até o final. Então, eu não tive esse problema. Mas as cadeiras, elas não eram acessíveis, não. Não eram. Eu tinha que fazer uma junção. Era legal a cara dos professores, né? Eles passavam, eles passavam assim, fingia que não via. Aí às vezes eles olhavam assim e falavam, meu Deus do céu, uma vez, esses dias eu encontrei uma professora minha, esses dias não, já faz um tempo, né? Eu encontrei uma professora no elevador e ela falava, a última vez que eu te vi, você tava cheia de ferro. Eu falei, professora, estava. Ela é até minha orientadora de TCC agora. Ela, meu Deus do céu, mas deu tudo certo. Eu falei, deu tudo certo, professor. É, lógico, tem que ir um dia por vez, né? Tá tudo bem. E nesse processo de ruptura, assim, apesar de você já ter passado por outras cirurgias na sua vida, eu acho que ter usado o fixador é o mais traumático. Como foi essa sensação na sua autoestima de paralisar sua vida há um tempo? Eu sempre fui acostumada a paralisar a minha vida por conta de cirurgia. Então é uma coisa que pra mim nunca foi um problema de, ai, vou ficar de fixador, putz, ninguém vai me ver. Não. Vou ficar de fixador, eu vou no shopping daqui a um mês. Não tô nem aí porque o pessoal tá com medo, tá com nojo, não gosta de ver, tem aflição, é problema deles. Eu vou viver. Eu não tô nem aí. Ai, na faculdade as pessoas não tô nem aí. Eu tô indo, eu sou muito eu. Eu sou uma pessoa que sou assim. Eu vou e pronto, eu não tô nem aí no que eles vão pensar, se vai atrapalhar minha autoestima. Não. Se eu vou engordar, na verdade eu nem pensei nisso. No meu período de usar o fixador, eu engordei bastante, porque não é que você engorda, você fica inchada, muito remédio. Mas eu Então, já te falei, isso de você tá dos XLHs é uma das mais magras que eu conheço. muito É inchada. uma bênção isso. E aí, em 2018, eu tive muitos problemas de infecção. Acho que foi por conta da imunidade.
e fiquei muito magra. Então eu tive um processo de um efeito de sanfona. Fiquei muito inchada e fiquei muito magra. Eu lembro que eu tava pesando 43 quilos de fixador. Então eu fiquei muito magra mesmo. Foi até meio assustador. Minha avó falava, Renata, você tá muito magra, você tá parecendo uma criança. Vamos comer? Vamos engordar? Ah, Mas mas é agora porque tá você tudo teve bem. infecção, né? Tive muita infecção. Não sei, não era infecção no fixador. Eu tive muita infecção na garganta, que eu tenho amidalite, e muita infecção de urina. Muita infecção de urina. Não sei se tem relação por conta dos furos, não sei dizer. Mas talvez seja. Ah, mas o mais importante você não teve, que foi infecção no fixador, que aí é Eu, um. eu tinha um É pino. desesperador se você pegar infecção no fixador. Eu nunca tive, mas eu sei que é uma das Sim. piores que existe. A minha mãe tá falando que a gente sempre levou desde o primeiro procedimento para passear. A verdade, de gesso, fixador, a gente sempre passeava muito. A gente sempre saía, nunca foi um problema. Voltando no pino, eu tinha um pino muito chato no meu tornozelo. E ele saía um líquidozinho assim, meio chatinho, meio nojentinho. E ele eu peguei uma infecçãozinha, mas muito básica. Não cheguei a ter febre, não cheguei a ter problema nenhum. Não, que bom, porque não tem infecção já é maravilhoso. Sim, Você. eu via relatos no Facebook de gente com fixador todo infeccionado. Eu ficava, meu Deus do céu. Mas isso é muito de falta também da higienização, né? Você sabe? Limpeza, É, da exatamente. limpeza, do cuidado que você tem e tudo mais. A enfermeira, desde o primeiro dia, falou pra mim e pra minha mãe: lave esse fixador, porque o doutor Francisco, se ele vê que tá sujo, ele manda pra enfermaria e vai passar a bucha. Vai doer. Então a gente sempre ficou muito preocupado com ela. Esfregar, vamos limpar isso. Eu falo que os ortopedistas, eles são tudo roots, né? São muito Nossa, eu doidos. morria de Esses medo. ortopedistas, eles são muito roots, porque se eles não Eu forem morria, firmes, eu morria de medo de ser pega pelo ortopedista e me mandar pra esfregar. Não, deixa que eu esfrego, melhor. é. E me fala outra coisa. Você tá feliz com o resultado? Você faria novamente? O que melhorou na sua vida? Melhorou a minha qualidade de vida. Assim, eu sentia muitas dores pra andar antes, né? Sentia muita dor na perna. Agora eu sinto uma dorzinha aqui, outra lá. Eu tô muito feliz, muito feliz. Eu olho, às vezes eu tô olhando no espelho, eu olho o resultado da minha perna, eu fico muito contente. Falo, meu Deus, que lindo. Valeu a pena. Tudo que eu passei, valeu a pena. Pra mim, valeu a pena. Então, Mesmo passo passando todas as dores, né? com todas as. Mesmo passando por todas as dores, todos os BO que o fixador dá, cansaço, valeu a pena. Valeu muito a pena. Tem uma Tem pessoa que tá assistindo. outra coisa pra fazer. Tem pessoas aqui que estão assistindo que tem o sonho de fazer, né? Essa cirurgia de correção. Tem uma pessoa aqui que tá assistindo que tem esse sonho, principalmente. E Acho que tem. porque nem em todos os lugares é acessível, né? Fazer essa cirurgia é uma cirurgia Claro. cara, né? Eu, E alguns lugares aqui no Brasil você consegue fazer pelo SUS, mas não são todos os lugares. Nessa, deixa eu só pegar o É, celular que ele vai desligar. Só um pouquinho. tá. Eu acho que fazer a cirurgia de fixador, você tem que estar muito preparado. Eu queria que você desse um conselho sobre na sua realidade, o resultado final, mas que você contemplasse todo o preço que você pagou nisso. É assim. Assim fica ruim pra Vira o ver. celular. É por conta do meu carregador. Pronto. Eu vou segurar, peraí. Aí. Você fazer uma cirurgia de fixador, você tem que estar muito preparado. Você tem que estar muito preparado para tudo. E até para o que você não sabe que você vai passar. Então, você se espelhar no que eu falo é muito fácil, porque eu tô aqui falando, mas você não tava lá na hora que eu tava gritando aqui de dor. E nem sabia por que eu tava com aquela dor. Então você tem que estar. Você tem que se espelhar, você tem que pensar em você. Você não tem que pensar nas histórias das outras pessoas, do que elas passaram. Ah, tudo bem, a perna dela tá perfeita. Mas o que que ela passou pra perna tá Olhar o desse jeito? processo, né, Rê? Não Você olhar tá o resultado. preparado? Você tá preparado? Eu sempre fiz cirurgias. Então, pra mim, foi um pouco mais fácil por conta desse tempo. Não foi a minha primeira cirurgia. O fixador não foi a minha primeira cirurgia. Conheço gente que colocou o fixador porque tinha que colocar por conta de um acidente, por conta de
teve um problema de acidente e a perna ficou menor e depois teve que colocar. E que assim, foi cruel pra pessoa. Foi muito cruel. Pra mim foi a primeira. Odiou. A pessoa fala pra mim, meu Deus, eu não aguento mais isso aqui, não sei como você consegue. Então, eu acho que antes de você se espelhar, é muito importante sim você ter alguém pra te ajudar. Pra falar, poxa, ela conseguiu. É muito importante. Mas primeiro você tem que pensar em você. É isso que eu quero? Eu tô pronta pra encarar qualquer coisa que venha pela frente? Porque você tem que estar pronta pra encarar o que vem pela frente. Coisas inimagináveis. Você não consegue. Eu, por exemplo, eu tinha desmaios, a Rê não teve, mas eu tinha Eu não sei. desmaios de dor. E eu, eu não sabia nem o que estava acontecendo, mas eu tinha desmaio de dor, de tanta fraqueza que eu tinha. Faltava Quando, as forças na hora de andar, as dores e. Uf. quando a minha perna quebrou, eu me segurei muito pra não desmaiar, porque eu senti uma dor absurda. E é uma fraqueza, né? Eu, Falta eu, não, força. eu não consigo explicar qual é o tipo de dor. É uma dor que é inexplicável. Então, você quer fazer? Dá certo. Não vou mentir. A sua perna fica super retinha. Não vou falar que você vai ficar com a perna torta. Não vai. Dá certo. Essa cirurgia existe pra isso. Só que se espelha em quem fez, mas pensa um pouquinho em você. Se é isso que você Se quer você tem essa fazer, estrutura, se você tem estrutura, se você tem psicológico para isso, se você tem conversa com o apoio, médico, se você tem apoio, porque você precisa de muita ajuda, você precisa de ajuda no começo para ir no banheiro, para trocar de roupa, para tomar banho, pra fazer para curativo. comer, tomar banho, tudo, tudo. Você precisa de ajuda para tudo. Você tem essa estrutura? Senão você vai passar uma realidade bem difícil. Não, porque é muito fácil. O Instagram tem muito disso, de você mostrar aquilo que é bonito. Então, eu me mostrei no Instagram na praia. Sim, eu realmente fui na praia. Só que o que eu passei antes disso? Ficar 1 hora no carro. Você tava na praia, tá. E pra você ir no banheiro na praia? Né? Tudo isso. Concordo plenamente. Sim, você tem que pensar. Eu faria, porque eu sempre fiz, sempre foi meu sonho. E agora eu vendo que a correção deu certo. Mas, repensa um pouquinho, né? Pensa em tudo. E se você acha que consegue, que vai dar tudo certo, você tem apoio, então faz. Mas pensa que você vai ter a sua história, você vai ter as suas dores. A sua Como tudo vivência, né? As vivências não são iguais. não, não são. Não Não são são iguais. iguais. A gente tem várias particularidades. Em nada na vida, né? Você tem as vivências iguais. Em nada. Isso mesmo. É. E agora eu queria que você contasse, a gente começasse o finalzinho, falta aí acho que 7 minutos. Acho que a gente falou bastante das lutas e as pessoas estão perguntando aqui de preconceito e tudo mais. As pessoas têm, nesse processo que a gente estava fazendo das coisas dos stories, agradecido muito pela motivação que a gente dá para as pessoas seguirem todos os dias, né? Porque nós somos Excelate, somos XLHs e a gente faz esse trabalho de motivar as pessoas nas redes também por conta disso. A gente sabe a luta que é e o desânimo que às vezes dá, principalmente se você está na fase de fixadora de cirurgia ou de colocar pinos, de ter fraturas e tudo mais. Mas existe muitas situações engraçadas quando a gente usa fixador. E aí a gente tem uma coleção de frases para contar, principalmente a Rê, sobre essas fases e como você lidava com essas frases, com esses preconceitos, com essas perguntas e tudo mais. Então você pode falar essas partes pra gente, por favor? Do tipo, foi de Preconceito. moto? Caiu de moto? Você tira pra lavar? Como É, que você vai pra dormir? Você tira pra dormir, né? umas coisas assim. Umas perguntas assim, que você fala, nossa, mas pra tomar banho, você tira, você consegue, né? Fazer essas coisas. Não, claro que não. Se eu conseguisse tirar pra tomar banho, você acha que eu tava na rua com isso aqui? Isso. E Você ia se sobre, expor dessa forma, né? e sobre perguntar sobre preconceito, eu acho que tudo aquilo que é diferente vai ter alguém que vai querer apontar o dedo. Então, se você ficar pensando nisso, você não vai sair na rua. Você não vai sair na Você não rua. vai viver. Ninguém é igual a ninguém, não adianta. Se você tiver uma pinta na testa, a pessoa vai ter gente que vai reparar e vai ficar olhando, vai rir da sua cara, vai fazer piada. É a vida. Ninguém é normal. E quem tem, é o que eu sempre falo, quem tem a deficiência, quem tá com fixador,
você tá expondo aquilo. Então, tem pessoas que são normais e não expõem aquilo que tem de pior, né? Deixa escondido e só quem convive conhece aquele lado feio. E quem tem uma deficiência ou usa um fixador ou passa por um tratamento complicado, até uma pessoa que tá com câncer, ela expõe, ela mostra aquilo que você tá passando. Então, aquilo fica no seu cartão de visitas. Então, eu acho que por essa razão a gente ainda é mais forte do que todo mundo. Porque a gente se expor desse jeito é muito corajoso. E eu acho que Com tem que certeza. fazer, sim. Eu acho que tem que fazer, tem que se expor, independente do que você vai passar, do que você vai ouvir, do que você vai ver. Se estão apontando a cara pra você, tipo, dane-se. Vai viver sua vida. É na nossa vulnerabilidade que tá a coragem, né? É, exatamente. É mais ou menos isso, né? É quando você tirou o fixador e ficou todas as cicatrizes, você quis fazer cirurgia para tirar suas cicatrizes? Você quer fazer? Eu acho que eu vou gastar muito se eu tentar tirar a cicatriz, porque A coleção, né? eu tenho tantas cicatrizes que eu vou gastar demais. Então é uma coisa que, assim, eu tenho. Não tem que ser feito. Eu sou, tipo, um Frankensteinzinho cheio dos remendos, toda remendada na perna, mas Gata pra não, caramba, é exótica, pô. não tenho interesse em retirar. Às vezes falo, você vai fazer uma cirurgia aí depois, mas não tenho vontade. Vai ficar. Isso aqui é a marca da guerra, marca de batalha, É né? marca de honra, né? E são muitas. Eu não vou perder meu tempo com isso. Tenho mais coisas para fazer, coisas mais importantes. Mais coisas pra se preocupar além, né? E eu tava até conversando com a Rê hoje à tarde e falei que quando eu usei a primeira perna, as pessoas falavam assim pra mim, né, quando eu ia fazer a segunda: você tem certeza que você vai fazer a segunda? Porque você já passou por tudo isso, você sofreu muito. Aí eu falei, gente, como assim? Como assim o Como que eu negócio vou eu vou ficar? terminar? Vou ficar com a perna reta, comprida, a outra curta e Não, torta, tem que terminar o negócio. não tem Mas, condições, gente. Não tem né, tem que condições. fazer. Não tem como Mas ficar. emocionalmente isso é muito difícil, né, Rê? Saber que você vai passar por tudo de novo. Olha, eu, por enquanto, eu tenho previsão para fazer ano que vem. Vai ser tudo diferente, porque quando eu fiz, eu estava no começo da faculdade, eu era. Até no caso, eu era sozinha, tipo, tinha minha família. Agora é diferente, agora eu tenho um namorado, agora eu tô formada, tenho prova da ordem para fazer. Então vai ser tudo diferente. E eu sou muito daquelas que preferem não pensar, só vai. Então, eu só Logo a vou. Rê é advogada, né? Eu só vou e seja o que Deus quiser, vai ser tudo diferente. Só vou. Vamos ver o que vai acontecer. Mas eu tenho pra mim que vai ser a última. Amém. Então isso me conforta um pouco. Então vai ser a última e pronto, acabou. Eu não vou mais mexer em nada. O que ficar, ficou. Amém. E falta, acho que talvez 1 minuto e meio para acabar a nossa live, porque eu estou monitorando o tempo. Muito obrigada. Obrigada. Você é uma sister XLH, uma irmã que eu quero levar para a caminhada. É muito bom ter te conhecido, caminhar com Graças você. a Deus que eu conheci esse ano. Eu amo a sua autenticidade, eu amo a sua identidade, eu amo a sua verdade, né? Você é uma garota de ouro, que você voe muito, que você seja uma advogada, assim, que você também de alguma forma lute pelos raros. Eu sei que tem coisas assim interligadas aí, que a gente sabe dos bastidores, e conta Sim. comigo forever. Gratidão por tudo e tamo junto nas lutas. Agora Pessoal, é com você, obrigada. agora é com você do meu lado aqui, Vanessa, pelo amor de Deus, me ajuda. Agora estamos ajudando as pesquisas. Isso. Sigam a gente, Deixar Meu Mundo Fixado, beijo, Excellent mãe. Spirits. Obrigado a Tchauzinho. todo mundo que estava aí, que participou, que está junto. Sigam a Rê, sigam eu e até as próximas lives. A gente vai fazer mais lives juntas, porque a gente tem muita história para contar. Beijos, Ops, boa noite. Tchau, beijo. tchau. Tchau. Obrigada. Obrigada. Vai cair em 10 segundos. 10.